E vocês vão entender como que o Bitcoin, no final, ele mudou minha vida. Tanto na parte financeira, ali diretamente nos investimentos, quanto também por conta daquilo que eu faço hoje. Eu só estou aqui por conta do Bitcoin. Mas quando eu digo isso, se a pessoa bate o olho no título, e eu já vi gente comentando disso, né? Haters falando, ele deu sorte com o Bitcoin. E não foi apenas isso. Apesar de que sim, né? Eu não excluo a variável sorte da minha vida. Eu dei sorte em um monte de coisas. Para começar, eu podia ter nascido mulher no Afeganistão. Então nunca que eu conseguiria estar fazendo conteúdo e aproveitando para falar sobre finanças na internet. Eu nasci com a minha saúde 100%, numa família de classe média estabelecida, tive acesso a uma ótima educação, nunca me faltou nada, embora também não tenha sobrado tanta coisa assim em certos momentos da vida, mas eu sou inteligente, tenho uma baita memória desde pequeno, sou bonito, me expresso bem, sou engraçado, agradável. O que mais aí, gente? Enfim, muita coisa, muita coisa. Mas, então eu vou pegar aqui a minha história, lógico que de maneira resumida, porque eu vou estar falando de basicamente 12 anos, que foi o período que eu levei até a conquista do primeiro milhão. Mas antes do primeiro milhão, eu já estava conseguindo viver de renda. E vocês vão entender por quê. E para começar essa história, eu vou voltar até o longínquo ano de 2006, que foi quando eu passei no concurso do Exército. Eu fui para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, para me tornar oficial, e lá, com a minha primeira remuneração de R$ 400, eu resolvi investir. Eu peguei R$ 100 dessa remuneração, fui no meu banco, que na época era o Banco Real, depois ele foi comprado pelo Santander, e fui atrás de opções de investimento. E o interessante é, por que eu decidi investir e também por que eu fui no Banco Real. Essa é uma história um pouco engraçada. 2006 era um ano em que a bolsa estava tendo baita desempenho, já vindo de anos anteriores também com desempenho muito bom. E o meu pai, ele estava investindo nesses anos anteriores, mas ele não investia comprando ações, ele fazia aquilo através de fundos de investimento do Banco do Brasil. Basicamente o que ele fazia era comprar um fundo de investimento, comprava essas cotas, e o fundo só comprava, por exemplo, ações da Vale, ou da Petrobras, ou do próprio Banco do Brasil, cobrando taxas de 3% para isso. Só que foram anos em que Vale dobrou de preço, Banco do Brasil subiu 70%, Petrobras a mesma coisa. Então ele não estava nem aí para taxa, ele estava ganhando dinheiro. E eu vi meu pai ganhando dinheiro nesses anos, ele comentando comigo sobre esses investimentos. Então eu pensei, quando eu começar a ganhar o meu dinheiro, eu vou fazer a mesma coisa. Até porque, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre falei pra todo mundo que eu queria ser rico. A minha avó, inclusive, fala sobre 98, que foi o ano que nós tivemos o fim da paridade entre real e dólar, e ela falava que eu ficava contando moeda assim, falando, nossa, eu tenho tantos dólares, terei tantos dólares daqui a algum tempo. E eram moedas de real. E ela falava, Bruno, mas isso aqui é real, por que você fala que é dólar? E eu dizia, porque o dólar vale mais. Porque eu tava vendo notícia naquela época, junto com meu avô, com a minha mãe, e aparecia lá, agora o dólar custa R$ 2 no Jornal Nacional. Então eu sempre tive vontade de ter dinheiro. E aí, quando eu recebi meu primeiro salário, eu falei, bom, meu pai tá investindo, agora eu vou investir também. Só que meu pai fazia os investimentos todos dele no Banco do Brasil. E eu tive a chance de abrir conta no Banco do Brasil, mas preferi, durante meu primeiro ano no Exército, ter a conta no Banco Real. Por quê? Porque o Banco Real tinha uma ótima estratégia de marketing. Assim que você entra no Exército, você tem que abrir uma conta bancária para começar a receber o seu salário, o seu soldo. E aí você tinha a palestra dos bancos. Na minha época era o Banco do Brasil dando uma palestra e depois vinha a palestra do Banco Real. Na palestra do Banco do Brasil, eram os funcionários concursados, né, gente com 30 anos de carreira, e aí falava lá das vantagens e o pessoal abria conta. Na palestra do Banco Real, foi uma gerente linda, com um monte de modelos abaixo, e para abrir conta você ia falar com a modelo. E lá, na época, eram 470 homens na minha turma do Exército. Então, quem você acha que abriu a maior parte das contas? Sim, foi o Banco Real, eu fui nessa leva também. E lá dentro do banco, pegando R$ 100 dos 400 que eu recebi do meu primeiro pagamento, eu falei, eu quero investir. Só que era uma época muito diferente, estamos falando de 2006. Você não tinha opção de CDB para investir com R$ 1, como hoje existe nos bancos. Título público, até já existia o Tesouro Direto, mas eu não tinha como comprar aquilo no banco e, na verdade, eu nem sabia da existência daquilo naquela época. Então, simplesmente, eu fui atrás de fundos de investimento. E havia um único fundo no qual era possível você investir com R$ 100. Eu não vou lembrar o nome do fundo agora, mas ele tinha até uma promessa interessante. Podemos falar que era um avô desses fundos ESG que nós temos hoje, porque ele falava que investia só em empresas que teriam uma preocupação ambiental, né, em aspectos sociais também. Eu pensei, bom, só tenho R$ 100, se der errado não perco muita coisa, e se der certo vai saber o quanto eu posso ganhar. Coloquei os R$ 100 naquele fundo. E mais ou menos, sei lá, acho que uns 2 meses depois, eu fui olhar, eu tava com 40% de ganho. Os meus R$ 100 tinham virado 140. E R$ 40 daquela época valem muito mais do que valem hoje, mas não foi nem o absoluto
absoluto que me surpreendeu, só que sim a variação proporcional, 40%. Eu comecei a fazer contas de juros compostos e vi, nossa, se as coisas continuarem nesse ritmo, e eu era um jovem ingênuo, né, pensei que elas poderiam continuar naquele ritmo, daqui a pouco eu tô na capa da Veja com o braço cruzado de lado, até porque eu tava vendo as capas daquela época com um monte de gente saindo como os novos milionários da bolsa. E aquilo me animou pra caramba. Só que depois eu pensei, poxa, eu pago taxa nesse fundo. Será que não é melhor eu fazer isso diretamente, né? Tirar o dinheiro do fundo para que eu mesmo possa comprar ações?